Ainda não. Aqui, agora sim. Eita, nós estamos conectados. Noite. Como está Tudo nesse bem? friozinho? Tá muito bom. Vai esquentar quando a gente for debaixo da coberta, mas agora vai esquentar o papo esquenta. Que o papo esquente essa nossa noite fria, né? Vamos embora lá, então. Então, mais Vamos um nessa. episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 164. E o tema de hoje é a consciência no reino vegetal. Hum. Cara, isso aqui foi, na verdade, a inspiração desse episódio veio de uma sugestão de um seguidor aqui do canal, que é o Caio Graco. Ele fez um comentário no vídeo anterior dizendo por que vocês não elaboram um tema a respeito do veganismo pelo ponto de vista de contatos insólitos, né? Ah. Aí eu fiquei pensando assim, será que a gente consegue elaborar um papo sobre isso? E aí, assim, eu fiquei pensando um pouco e eu acho que deu para costurar um texto descritivo, né, que eu encaminhei para você, e você, como sempre, sempre aceita, onde eu não consegui ficar só no veganismo, eu não consegui, dentro dessa perspectiva que nós possuímos, que eu nem sei definir qual que é, mas que a gente já faz naturalmente, falar o tempo todo do veganismo. Mas eu consegui encaixar alguns aspectos do veganismo dentro dessa perspectiva da consciência, cara. E então o título A Consciência no Reino Vegetal objetiva justamente abranger esses aspectos todos, tá? Então, a partir daí, eu elaborei o texto, passei para você e vamos agora explorar o tema, né? Então, acho que Vamos assim, nessa. uma das principais motivações para que as pessoas acabem aderindo ao veganismo é aquela perspectiva legítima, né, de empatia pelas outras criaturas, em que você percebe que há ali um sofrimento de criaturas sencientes e você decide, em função disso, parar, né? Seja parcialmente ou totalmente, né? Dependendo dos seus planos aí, né? Como é que você vai lidar com essa decisão. Mas as pessoas acabam decidindo de parar de comer, né? E também, né, em versões um pouco mais extremas, de utilizar qualquer tipo de material, né? Que foi extraído, né? De algum animal. Então, o veganismo é caracterizado por isso, mas eu acho que essa é a principal motivação que faz. Não é a única, claro, mas eu acho que é a mais forte, que acaba validando, então, esse tipo de decisão, né? Que é essa empatia com os outros, esse reconhecimento, na verdade, da dor e do sofrimento de milhões de animais, milhões de criaturas que nós criamos justamente com essas finalidades, né? Não vou nem adentrar aqui nas crueldades, porque isso é muito da tangente do assunto principal, que é a questão da caça, por exemplo, caça ilegal de animais, caça esportiva. Aí acho que já vai muito além daquilo que nós teremos que dedicar episódios só para falar sobre isso. Mas a questão aqui, vamos se concentrar então no veganismo em si, né? E então eu acho que sendo esse o mote principal ou a principal motivação para que as pessoas acabem aderindo a isso, e com isso, obviamente, você gera uma indústria cada vez mais crescente, né, de engenharia de alimentos, aquele in vitro meat, né, que é as experiências de você pegar uma amostragem de um animal ainda em vida, né, você não mata aquele animal, e você, através de uma espécie de autópsia, você cultiva aquelas células, fazem elas crescer e acaba criando carne artificial, digamos assim, a partir de uma matriz natural que foi retirada daquele animal que continua vivo. E você tem também, né, indústrias de materiais, produzindo materiais artificiais que imitam couro e outras coisas por aí. Então tem toda uma indústria, tem todo um contexto que é cada vez mais crescente, cada vez atrai mais seguidores, e não tem como a gente não falar disso, né? Mas, naquilo que se refere à temática ou à filosofia, digamos assim, de contatos insólitos, talvez seja interessante a gente abordar justamente esse ponto principal que eu quis descrever, que é essa premissa, muitas vezes equivocada, de que quando eu saio do reino animal e transito agora para o reino vegetal, teoricamente, as plantas, os vegetais em geral, não tendo um sistema nervoso central, sofreriam menos ou não sentiriam dor, coisas assim. Então, seria menos, digamos assim, um pecado menor, digamos assim, você se alimentar dos vegetais ou produzir roupas através dos vegetais do que explorar o reino animal, né? Então, explorar o reino vegetal seria mais justificável
por essas razões do que o reino animal. Mas o que acontece? Estudos também recentes vêm nos revelando cada vez mais que o reino vegetal não é tão simplificado assim quanto a gente achava. Existe muita complexidade, muita sofisticação por trás de estudos recentes. E eu acho que aí a gente tenta achar um equilíbrio entre esses dois reinos. E é interessante então a gente falar a respeito dessas descobertas recentes para que a gente possa adentrar em campos insólitos, né? Ou seja, que são poucos explorados, que é justamente essa advocacia em favor do reino vegetal por suas múltiplas contribuições em tantos campos, né, na medicina e outras coisas que vêm surgindo agora, por exemplo, na exploração das substâncias psicodélicas. Então, vamos transitar mais ou menos nesse terreno aí. Eu queria passar já a bola para você fazer os seus primeiros comentários, e daí, a partir daí, a gente vai engatando a sequência de assuntos que eu gostaria de abordar. Pode ser? Pode, vai, legal, muito legal. Então, vamos embora. Bom, se analisar qualquer coisa, nesse caso o veganismo, pela ótica do contatos insólitos, então a gente tem algumas características, que é, primeiro, tentar conceituar, né? Tentar mais ou menos conceituar o que a gente está falando, que você já fez, basicamente para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página. Tentar buscar perspectivas diferentes, porque senão não seria insólito, senão a gente ficaria repetindo as mesmas coisas, e tentar colocar sal, pimenta e questionamentos em chavões, em estereótipos, em ideias, crenças pré-concebidas que a gente pode filtrar de outras maneiras, né? Eu confesso que eu não tinha muita... Minha informação sobre o tema era muito superficial, então fui atrás de amigos, duas pessoas que são veganos, e conversei com eles e abri um pouquinho o meu leque de entendimento, e vai muito além, é uma coisa muito mais ética do que comportamental. Muito bacana a ideia. Diferente do vegetarianismo, a gente pode vir mais para frente conversar sobre isso, enfatizar isso, mas tem uma série de aspectos que a gente pode conversar, mas eu acho que você tocou logo no começo da sua introdução num aspecto bem legal, que permeia, acho que vai permear nossa conversa. A ideia de que, às vezes, a opção é o mal menor. Não deixa de ser mal. É menor, mas não deixa de ser um mal, não deixa de ser um dano, não deixa de ser uma interferência. Sempre ocorrerá essa interação, né? E ela pode ser justificável ou não, dependendo do ponto de vista. É o que a gente vai trocar e bater bola, né? Mas é muito interessante o assunto, muito interessante. Vamos lá, toque o barco. Nós vamos lá, então. Eu acho que o primeiro aspecto que eu havia separado aqui é justamente esse nível de complexidade e sofisticação. Talvez não seja a mesma ordem que eu tenha colocado no texto, tá? Mas até também a gente não precisa seguir a ordem do texto. Mas claro. Aqui me parece mais lógico no momento, que é essa ideia de que o reino vegetal é um reino mais simplificado, de criaturas com menos níveis de sofisticação. Obviamente são criaturas que não andam, não caminham, não buscam pastagens, não estão atrás de predadores e nada disso, se bem que não tem as plantas carnívoras, né, que estão lá paradinhas, mas, né, tem um comportamento predatório. De qualquer maneira, a gente tende a achar que é um reino menos desenvolvido que o reino animal, mas esses achados recentes, esses estudos recentes, têm nos colocado a par de um nível de sofisticação que até então era impensável, né? Então, por exemplo, né, vamos dar exemplos concretos, né? Acho que eu mencionei isso em algum episódio, não vou lembrar agora qual exatamente, que eu acompanhava aquele programa de rádio norte-americano que era Ari Alone, que fazia parte do pessoal ali do SETI Institute. Então, todo domingo eles tinham uma temática científica, tinham convidados e entrevistas, etc. E em um desses episódios estavam justamente falando sobre a equipe de comunicação do SETI, né? E aí, como eles acabou ficando uma instituição muito famosa, eles recebem verbas diversas, foi ampliando o leque de possibilidades em relação ao que seria a comunicação, a capacidade de você se comunicar com outras espécies, e eles foram estudar justamente os vegetais. E uma das pessoas entrevistadas, que também é impossível de lembrar o nome dela, quem que era exatamente, estava mencionando sobre as pesquisas a respeito de algumas plantas que possuem propriedades muito interessantes, como, por exemplo,
o fato de uma lagarta chegar ali e começar a morder algumas de suas folhas, e elas exalarem um odor específico que atrai o quê? O pássaro, que é o predador natural daquela lagarta. Aí o pássaro é atraído, vai lá, come a lagarta. Então, existe uma comunicação não só entre as plantas, mas uma comunicação transespécie, né? Um vegetal se comunicando com um pássaro, e esse pássaro vai lá e come a lagarta, e ela se livra do transtorno daquela lagarta comendo ela. Então, lógico que é uma comunicação completamente diferente, não verbal, né? Completamente diferente da comunicação com a qual nós estamos acostumados, mas não deixa de ser uma comunicação. E completamente intencional, né? Ou seja, preciso me livrar desse problema, você, por favor, aqui me ajude. Então, assim, nos faz pensar ou reavaliar o quão simplificado são essas criaturas que nós tendemos a achar que são de menor valor ou de menor complexidade, né? O que você acha disso? Acho muito legal, acho que é por aí. Bom, com relação à primeira parte do que você falou, que eu acho que é muito legal. Pelo que eu estava conversando e estudando, o vegetarianismo tem uns 200 anos e tem sua origem desde tribos de povos originários até seres brancos como nós, supostamente mais desenvolvidos, que adotaram isso. O veganismo teria vindo da década de 40 do século passado como uma filosofia que começou a crescer. Mas o que você falou é muito importante. A gente não parou de estudar e de pesquisar como sociedade, em todos os campos, inclusive no reino vegetal. Vamos pegar um exemplo. Quando o grande Alan Watts, místico britânico da década de 60, um dos maiores interlocutores das tradições Oriente-Ocidente, mística total, perguntaram para ele, por que você é vegetariano? E ele disse, porque a cenoura grita menos do que um boi. Tem várias maneiras de interpretar essa frase. E uma delas é, quando ele diz grita menos, ela também grita. É que a gente não está ouvindo, mas ela também grita. Ela também sofre. Ela também está sendo dizimada. Mas é menos, nos incomoda menos a ideia do mal menor, né? De lá para cá, e essa ideia acho que ficou como se fosse assumida socialmente de que a gente causa menos dano, é uma comida viva, ela é mais nutritiva e uma série de outras coisas que juntaram no pacote e trouxe para a gente até agora. O que você falou no final da sua exploração a gente não parou de pesquisar e investigações recentes sobre o reino vegetal em vários aspectos estão mostrando que a complexidade da natureza é muito maior do que a gente imaginava, incluindo o reino vegetal, incluindo sem ciência. Mas eles não são capazes de se reconhecer no espelho, eles não são capazes... Não, mas existe um tipo de comunicação, existe um tipo de interação que vai além do que a gente está compreendendo. Pegando um aspecto, acho que você vai colocar daqui mais para frente, senão a gente vai entrar na parte da psilocibina. Quando Paul Stamets, que é a maior autoridade da rede micelial do mundo, talvez, mostra que os fungos se comunicam de uma maneira impressionante, se relacionam com todos os outros vegetais, mundo adentro e mundo afora, e que a gente está roçando nisso ainda, o maior ser vivo do planeta é uma grande teia micelial em algum lugar dos Estados Unidos, que eu não me lembro agora. A gente tende a estudar mais, se aprofundar mais e perceber que, sim, é um mal menor, mas são criaturas sencientes das quais a gente está se usando para se alimentar numa cadeia alimentar que sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O que a gente pode vir a discutir depois é onde é que a ética entra nessa história toda. O que você falou também na introdução inicial, talvez venha a ser o que a nossa geração do futuro vai dizer. Hoje a gente é capaz de sintetizar carne, vegetais, uma série de outras coisas, sem danificar os objetos, as criaturas naturais que existem hoje, sejam animais, sejam vegetais, sem precisar comê-los, sem precisar nutri-los dele, né? Mas essa cadeia alimentar sempre existiu. Qual a diferença? É a nossa inteligência e nosso entendimento com relação a essa conexão. Quando a gente fala da não separatividade, a gente está se incluindo e vendo que o quadro é muito maior, muito mais complexo e muito mais bonito do que a gente imaginava.
essa comunicação com o pássaro, essa comunicação entre as próprias árvores em si, é muito mais do que a gente imaginava. Em outras palavras, eles gritam, sim, mas está no espectro que para a gente não é audível. Mas estão sofrendo, sim. Tudo indica que estão sofrendo, sim. Né? E é interessante você ter mencionado aí os fungos, né? Porque, cara, recentemente, inclusive tem aquele documentário famoso no Netflix, né? Que fala sobre os fungos, justamente revelando essa complexidade toda, né? E essa comunicação entre reinos, cara, que é uma lição para a gente também, né? Como seres humanos, porque nós tendemos a nos separar da natureza de uma forma tão espetacular. E não observamos que já nesse comportamento entrelaçado aí de bilhões, não diria nem milhões, mas de bilhões de anos, reinos vegetais, os fungos, que são um reino à parte, e os próprios animais já estão cooperando faz tempo, né? E a gente está aprendendo sobre isso agora, né? Então, se trata de uma sabedoria milenar, ou bilenar, digamos assim, temos muito que aprender com isso, né, cara? Mas esse boom também em relação a esse interesse pelos fungos é bastante interessante e nos revela realmente uma cooperação impressionante, né, em termos de respiração, de troca aí de substâncias químicas, que faz da natureza, do ambiente da floresta, um ambiente tão rico, né, cara? E tem outro aspecto que a gente não conversa muito, as pessoas não conversam muito, mas que parece que no meio científico, e principalmente o pessoal que lida com Gaia, é muito premente, a ideia de que a agricultura, o agronegócio, é extremamente danoso para Gaia. E ele serve como alimento para nós, humanos, basicamente, ou para ração para os animais, de certa maneira, destruindo e complicando e deturpando a variedade do planeta que sempre existiu e que, graças a ela, a gente chegou nesse paraíso, que é a nossa bolinha azul circulando por aí, e a agricultura. Estudos mostram que a agricultura chegando a 50% da terra cultivada do planeta, Gaia começa a sentir seriamente os efeitos. E a agricultura é para o nosso bem-estar. E, de novo, ela uma parte é voltada para os animais que, em última instância, serão voltadas para o nosso benefício, seja para comer ou usar, mas também os vegetais. Então, para o nosso uso? É menos doloroso? É um mal menor? Mas está prejudicando o planeta, a nossa casa também, da maneira como está sendo feita hoje. Isso é pouco colocado. Sim, concordo. E concordo também com o que você mencionou anteriormente, né, de que estamos falando do momento atual, né, nada nos impede sobre especular que no futuro, de repente, da mesma forma como já existe in vitro meat, a gente vai conseguir sintetizar plantas também, de forma a não causar danos a elas. Mas no momento o que tem para hoje é isso, né, então vamos discutir o que tem para hoje em relação a isso. Bom, uma outra questão que eu gostaria de abordar, e essa eu gostaria até de reservar um tempinho maior para ela, se a gente concordar aqui, é a questão dos psicodélicos, né? Então, assim, está tendo um boom, obviamente, já vimos, estamos falando sobre isso já há vários episódios, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, que voltaram-se as pesquisas para as substâncias psicodélicas, agora com a aprovação do governo. Então, você tem aí um boom aí se você quiser pesquisar isso na internet, é o que mais se fala a respeito de certas substâncias, as suas propriedades curativas, etc., para uso, inclusive, em terapia. Então, você tem algumas substâncias como DMT, né, que advém da ayahuasca, pessoas redescobrindo toda a ritualística envolvendo no uso dessas substâncias com as tribos indígenas, os xamãs. Você tem a psilocibina, né, você tem o peyote, enfim, outras plantas cujos processos de utilização deixaram de ter aquela rotulação de alucinógeno, simplesmente, para perceberem que a coisa vai muito mais além e se encontra muito além dessa rotulação. E aí, cara, o que acontece? Você percebe muitos relatos. Eu não sei se você leu aquela trilogia lá do Groff na íntegra, naqueles 3 livros recentemente, se você conseguiu ler. Então, mas não só nesse livro, mas outros livros do Groff que eu já li, que ele menciona justamente dessas experiências das pessoas, dizendo que se sentiram, sei lá, conectados com uma árvore,
ou conectadas, sei lá, com uma planta específica, e sentiam o que a árvore sentia, e sentiam o que aquela planta sentia, assim como também se sentiam na pele de outros animais. Ou seja, esse trânsito entre reinos que nos faz pensar de que há aí realmente um campo subjacente de consciência que permeia a tudo e a todos, é passível de não só de reconhecimento, mas de exploração pelos psiconautas, né? E então, cara, nessas viagens, se havia até então um problema em você criar uma empatia para uma planta, da mesma forma que você cria uma empatia pelo seu cachorrinho de estimação, nesses momentos isso é completamente quebrado, porque você passa a sentir aquilo que uma planta sente, aquilo que uma árvore sente. E aí a sua conexão com esses reinos passa a ter um sabor e um valor completamente diferente, né? E para reforçar o que você falou, como é que os povos originários lidavam e ainda lidam com esses reinos hoje? De uma maneira mais ou menos equânime. Como é que eles descobrem que uma determinada planta é boa para comer e é boa como remédio, é boa para curar uma ferida? Segundo a gente já percebeu e já estudou, muita gente já estudou, alguns líderes, muitas vezes os xamãs, entravam em algum estado alterado de consciência e conseguia ter essa conversa, ter esse tipo de relação e poder ter isso revelado para o bem comum. Ajudava a planta a ser preservada e ajudava a comunidade a ser preservada numa relação, de novo, de mal menor, porque havia uma preservação, sempre há perdas, sempre... Todo ser vivo acaba morrendo de uma maneira ou outra, mas eles conseguiam, de uma maneira, equilíbrio, sem fazer muita distinção entre animal e vegetal. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, segundo o pessoal da teoria integral e muita gente que trabalha com níveis de consciência, de novo, é só uma questão de amplitude. Nível de consciência tudo tem, seja um átomo, um quark, até nós. A diferença é o tamanho da complexidade. Parece, segundo até Teilhard de Chardin e muitos desses místicos, quanto maior, mais complexo a criatura, mais complexa e maior o seu nível de consciência. Espera-se que seja assim. Em outras palavras, haveria sim consciência em todos os reinos, inclusive pedras, minerais e tal, e onde há vida, necessariamente há esse nível de consciência. Como a gente falou agora, os estudos estão mostrando que existe uma comunicação constante entre as entidades do reino vegetal em si. Existe uma comunicação constante entre as entidades do reino vegetal e do reino animal. Quando a gente consegue, como diria o grande... eu esqueci agora. O grande... Bota aí, grande X, aí depois a gente vê esse nome. Quando a gente... Blake, quando a gente consegue abrir as portas da percepção, baixar a guarda e conseguir ver a realidade um pouquinho mais lúcida, mais próxima do que ela é, a gente consegue ver que essas distinções, esses limites não existem e é tudo permeado por uma grande consciência que está em volta de tudo. É tudo um grande campo. Sim. Né? E aí, alguns de nós conseguem se interagir e conseguem sentir o que um animal sente, que uma planta sente, que uma pedra sente, que uma montanha sente, que o céu sente, assim por diante, em níveis variados. Você mencionou especificamente o trabalho com substâncias psicotrópicas, psicodélicas, que já havia sido feito desde a década de 60, já era feito, sempre foi feito com os povos originários, e agora está tendo um renascimento super importante, porque está sendo acompanhado par e passo com o estudo acadêmico, que é sensacional, que está trazendo benefícios gigantescos para muita gente. Muita gente. Muito bom. E entrando, então, nessa seara, cara, eu acho que, assim, seria importante, a gente tem relatos, em livros como do Stanislav Grof, mas eu acho que é uma experiência pela qual você passou, você poderia falar um pouco disso rapidamente, porque se encaixa justamente nesse tipo de experiência, para a gente ilustrar aqui para os nossos seguidores, né, até que ponto essa interação com o reino vegetal e nos pegando de surpresa em relação à complexidade que esse reino acaba apresentando a nós, pela experiência que você passou. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Vamos lá.
tentando sintetizar, para não levar muito, não tomar muito tempo, mas dando um contexto. A curiosidade por esse universo sempre existiu, a intenção de fazê-lo com pessoas confiáveis, com substância confiável e com o ambiente certo demorou para acontecer. Quando esses fatores aconteceram, foi possível organizar a experiência. Então, eu estava rodeado com 4 pessoas amigas, espiritualmente elevadas, que sabem fazer a coisa. Nós escolhemos a substância, nós escolhemos o cogumelo, nós escolhemos a psilocibina, optamos por um de nós que tinha conhecimento, desde a aquisição da semente até acompanhar, plantamos o cogumelo, um de nós ficou responsável, foi plantando, e todos nós fomos acompanhando, energizando, semanalmente mandava-se fotografia, e ao mesmo tempo a gente ia conversando por um grupo desses de WhatsApp. Depois começamos a marcar uma data onde seria o nosso evento, escolhemos um lugar na natureza, afastado da cidade, onde a gente pudesse estar junto num fim de semana para poder ter uma experiência legal. Eu era o único que não tinha tido nada, ou careta. Todos os outros 4 já tinham tido várias experiências com melhor ou menor resultado, mas nenhuma apavorante, inclusive com a própria psilocibina e o cogumelo. No momento lá, a gente chegou lá, a gente fez tudo, acho que foi tudo direitinho. Ligamos os cogumelos lá vivos, lá mesmo nós os trituramos, pesamos. Para quem não lembra, segundo uma conceituação geral, para essa substância específica, para aquele cogumelo específico, até 3 gramas ou 3,5 gramas é considerado quantidade recreativa. De 3 gramas a 3,5 gramas até 4,1 terapêutico, e de 4,1 até 5, os 5 gramas é o que se chama a dose do herói, onde supostamente o ego se dissolve, e aí é muito fácil se perder o controle. Nós optamos por 4,1, todos nós, medidos numa balança, tudo certinho, para ficar no limite da terapia, porque a gente não queria extrapolar nem nada. Preparamos a experiência, ingerimos com suco e estávamos num lugar de campo, acampado com uma casa de sítio, e nos espalhamos por ali. A minha experiência total demorou 5 horas, foi a mais longa, os outros foram entre 3,5 e 4,5. Eles tiveram que aguardar eu voltar. Eu tinha lido alguma coisa a respeito, mas não quis me contaminar muito com a literatura para não estragar a experiência, e fiz bem, porque aí eu pude curtir bastante. Eu tive 4 níveis de comunicação muito claros. Eu tinha claramente, foi muito definido. Quando eu conversava comigo mesmo, era muito claro, eu não perdi em nenhum momento o meu ego, ele estava lá, ele não era o protagonista, mas ele estava lá o tempo inteiro. Em um momento, eu tive supostamente contato com a criatura extraterrestre com a qual eu venho me acompanhando o tempo inteiro, apareceu lá na jogada. Eu conversava com a substância, com a psilocibina, e em vários momentos eu conversava com a natureza diretamente. Isso intencional, que eu acho que isso é que importa para o episódio agora. O que acontecia? Na conversa com a psilocibina, é como se ela conversasse comigo e dissesse: relaxa e você vai ter experiências que você precisa. E uma delas, que eu gosto muito, era contato com a natureza. Então, vinha como se fossem comandos. Sai caminhando por aqui e entra no mato, e coisa que eu estou muito acostumada para fazer. Vou querer interromper algumas coisas. Eu já ouvi essa história, mas acho que é legal para enriquecer para quem está ouvindo pela primeira vez. Quando você fala de conversa, era perceptível palavras ou é um entendimento pré-palavra? Ou seja, é um entendimento natural onde não há ali a conceituação verbal. Você consegue explicar isso, detalhar um pouco melhor? Então, no começo era como se fosse impulsos, sensações, e depois vinha como se fosse a ideia formada e eu dava as palavras, mas era claro, era claríssimo, e era diferente do meu ego conversando. Inclusive, foi muito diferente a conversa, sempre entre aspas, né? A conversa com a substância e a conversa, por exemplo, com as diferentes plantas com a qual eu conversei, eram diferentes. Seria uma conversa, então, digamos, conceitual, através de conceitos, troca de conceitos?
E não palavras exatamente. As palavras vinham porque era um fluxo, né? E a minha naturalidade, mas vinha o conceito, vinha um bloco, vinha um pacote que eu decodificava. Porque vinha junto com sensação corpórea, clara, nítida e cristalina, né? Eu sabia distinguir quando vinha a euforia, eu não conseguia olhar para os meus amigos morrendo de rir no começo, por exemplo, e eu não conseguia conter o riso. Não conseguia, por felicidade. É como se fosse de bobões, e era claro isso. Como se a substância falasse comigo: nós estamos baixando a sua guarda. Esse tipo de que você está assistindo é uma alegria boba, mas isso é parte da grande felicidade gigantesca, com F maiúsculo, que todos têm direito a ter no universo. Desse tipo de coisa, desse tipo de conceito vinha, né? Logo depois. Impressionante, muito legal. E a questão da natureza, como eu tenho essa afinidade de ir e tal, muitas vezes me foi chamada, eu senti esse impulso de ir, caminhar. Os 4 amigos ficaram por ali, ao redor ali da área da casa onde a gente foi. Eu fui o que me aventurei. Eles ficaram muito preocupados comigo, né? Então, no momento, por exemplo, acho que eu cheguei a contar essa história para você. No momento, depois da primeira fase em que a gente foi ver o pôr do sol, e aí aconteceu a famosa experiência de ver tons de cores diferentes que eu nunca tinha visto. Eu tinha a ideia de um tipo de amarelo, e eu vi 8 amarelos, 6 laranjas, 7 vermelhos, todo mundo vendo isso. Na hora que a gente volta, passamos por um lugar que era como se sentíamos que tinha uma colmeia ali, porque na ida tínhamos passado e tínhamos ouvido algumas abelhas. Na volta, era como se fosse uma sala São Paulo de sinfônica só de abelhas. E eles seguiram, eu parei, fiquei, sentei. E quando eu sento ali, a ideia que me vinha: bem-vindo, veja o que é viver numa colmeia. E eu me senti dentro de uma colmeia, cercado por abelhas o tempo inteiro. A sensação que eu tinha de olhos fechados é que elas estavam ao redor de mim. Eu não queria me mexer. Mas depois eu entrei. Então é como se eu estivesse num hexágono ali dentro. Não passava, como se eu tivesse roçado por minha asa de uma olhando para cá, olhando para lá, e eu lá dentro. Tranquilo, sentindo tudo, sentindo o cheiro, sentindo a textura, como se eu estivesse dentro da colmeia. Meus amigos disseram: você ficou lá parado, sentado, não tinha nada acontecendo com você ali, rindo. Esse é um aspecto. Então, aí é uma parte, inseto, reino vegetal, era um arco, imagina como se fosse uma roseira formando um arco e uma colmeia ali. Depois eu fui ver. De o que eu sentei, fechei o olho, eu estava lá dentro. É impressionante. E sentindo toda a harmonia, como a coisa funcionava, a ideia de uma vida curta, a ideia de uma vida de 50 dias. A Bíblia dura eu não sabia disso, depois eu fui pesquisar. A vida aqui é curta, então todo mundo aqui é tudo operário. E a rainha está cuidada dali, e o resto, a gente está aqui. Toda essa sensação, o pouco que eu lia, eu tinha ideia de conhecimento de ler antes, eu sentia lá na hora. Eu fazia, é como se eu fizesse perguntas e as respostas vinham ali na hora. Impressionante isso daí. Então, essa foi a primeira parte. Aí, depois, a segunda parte, a gente foi para lá, para o centro, aí eu fui começar a caminhar para o mato. E aí, teve as várias experiências com várias plantas diferentes, desde uma... Acho que eu te contei essa, então eu vou tentar lembrar agora algumas específicas. De uma árvore, que ela dizia assim... e aí, era ideia, de novo, não era com a substância. É como se a substância falasse... A psilocibina falasse: vai para lá e sinta o que é ser uma árvore. Então, é como se ela calasse a árvore e entrasse na jogada. Então, toque em mim. E eu tocava. Não, toca de verdade, abraça. Tá, ó, sinta o que é. E eu sentia a seiva bruta por dentro, subindo e a outra descendo. Impressionante isso. Eu sabia, pelas aulas de biologia, que tem, das raízes sobe, a seiva bruta desce, a seiva elaborada. Mas eu sentia esse fluxo, eu sentia isso. Sentia. Mesmo com sapato, eu sentia no pé, parte das raízes que estavam embaixo. E uma experiência muito parecida com o Diego teve também, que era: sente o que é ser fixo, que é não se mover. Uf, caramba, olha que impressionante. Olha, eu não consigo me mover, eu estou com o pé preso, mas isso não impede a gente se comunicar. Olha, sinta até onde vai a raiz. Então, é como se fosse longe, metros por baixo, metros por baixo. É como se meu pé fosse embora e parte dele se ramificasse. Impressionante isso.
E aí, essa foi uma árvore. A outra foi, me lembro agora, acho que eu te falei isso daí. Você quer saber o que é a dor de uma queimada? Toca em mim aí. Aí eu tocava e eu sentia como se fosse que pegando fogo. Como se pegasse fogo e... Uai, é isso que é queimada numa mata. É isso que é queimada numa mata. A outra foi, você quer saber o que é? Um corte? E aí me vinha a ideia, como assim corte? Imagina alguém fazendo uma picada numa floresta. Você quer saber o que é um corte? Sente aí, pegando na outra floresta. Aí você sentia como um corte num braço, na perna, lacerando assim, nítido, cristalino. Inclusive, em uma hora foi muito clara, 2 horas foi muito clara. Como se a planta falasse comigo, eu vou chegar até o seu limite da dor. Mas saiba, é muito mais do que isso. Eu me lembro que doía, quando eu ia reclamar, aliviava. Aliviava. Você falou também, eu me lembro de você ter mencionado que havia uma parte ali da mata que estava desmatado, né? E você sentiu uma tristeza? Me fala sobre isso. Isso, é isso. Estava desmatada, acho que era uma propriedade ali, a pessoa tinha desmatado, ou porque ia construir acho que ela ia construir uma estufa, então ela estava desmatada. E quando eu me lembro quando eu entrei na área, sente o que é esse vazio, sente o que é essa vida que estava aqui, não está mais. E aí me viu aquela depressão, aquela coisa baixa, aquela coisa pesada, tristeza, de vontade de chorar, de cair. Eu me lembro que acho que eu caí de joelhos ali. Eu caí de joelhos 2 vezes, acho que essa foi uma delas. Não era simples, uma coisa que uma clareira, uma simples clareira, que para gente normal, né? Parece que não. A sensação que eu tive, não. E aí, claro, de vez em quando vinha o ego e falava assim, poxa, mas você viaja pra caramba na maionese, né? Mas aí vinha a psilocibina. Não. Tá tudo baixado aqui, é sensação pura. Não racionaliza. Sente. Foi muito interessante, em vários aspectos. Na grama mesmo, sabe o que é sentir grama? Olha, se a gente põe a mão na grama, legal. Agora, imagina a grama, dá para sentir os formigueiros embaixo? O quê? Sente formigueiro embaixo, aí de repente túneis e uma agitação por baixo, sabe? Muito louco. Coisas que a gente não para para pensar, e depois que começa, quando chamava a atenção, eu botava um pouquinho de concentração, um pouquinho de foco, a sensação vinha. Impressionante, cara. E aí depois é que vinha a racionalização, caramba, então deve ser um túnel de formigas aqui, blá, blá. Impressionante. Tudo à flor da pele. E cara, a comunicação é impressionante. A comunicação entre tudo, como se fosse... E outra coisa muito legal, desculpa te interromper. Em outras horas, inclusive foi uma coisa que a Micaela, lembra da Micaela? Sim, né? A Micaela me mandou uma mensagem hoje, quando eu mandei uma mensagem ontem sobre o Rumi, uma ideia do Rumi sobre a oração do silêncio. A Micaela falou uma coisa igualzinha que eu senti lá. Tem uma hora que eu me afastei bem, fui para o meio do mato, fiquei lá, aí era de noite, então os pássaros estavam quietos, como se fosse um silêncio total. Aí, como se fosse uma voz, um comando, olha, relaxa aí, escuta o silêncio. Aí no começo, silêncio, nada, de repente, sabe aquela ideia de silêncio ensurdecedor? Nenhum pássaro, nada cantando, mas é como se fosse um tipo de comunicação, é como se tivesse ampliado o meu espectro de audição. Como se eu estivesse ouvindo coisas que eu normalmente não consigo, e que sem pássaros, sem mosquitos, sem insetos, nem nada. Eu sabia distinguir. Era o ambiente ali. Era o ambiente ali. Como se fosse ondas, alguma coisa impressionante. E eu ali no meio. Às vezes como observador, às vezes como parte da coisa. Impressionante. Sensação impressionante. Bom, obrigado aí por se abrir para explicar a sua experiência, né, cara? Na verdade, mais relatar do que explicar. Mas, assim, cara, eu acho que cai como uma luva na temática aqui, porque justamente levanta toda essa questão da complexidade, da sofisticação que existe no reino vegetal e que está sendo agora recentemente descoberta. Principalmente essa questão da comunicação, né? O quão intrigante isso é para mim, né? Porque a gente começou falando da lagarta, um experimento científico, né? Mas quando você adentra na utilização de substâncias psicodélicas, isso fica muito acessível, né? E aí
o papel do ego justamente de tentar podar essa experiência, né? Que é válido, inclusive, para outras, né? Na hora que você falou, me veio na cabeça outras experiências em campo que eu tive, não com o uso de substâncias psicodélicas, porque eu nunca fiz, mas com coisas que fugiam muito, né, daquilo que eu considerava até então como possíveis de acontecer, e aí o ego ele já monta em cima de você e fala, para, você está viajando na maionese, você está inventando coisas, esquece, né? E no começo, lógico, eu acabava ouvindo o ego, né? Eu fui aprendendo aos poucos né, tipo, peraí, ego, né? Você fica o tempo todo no controle das coisas, fica um pouquinho de lado aí, né? Cala a boquinha aí e deixa eu experimentar as coisas aqui. Depois eu utilizo você novamente para analisar a experiência, mas agora não é o momento, né? Então, acho que deve ter acontecido a mesma coisa contigo, né? Que é esse conflito, né, entre ego e aquilo que não é o ego, mas que é parte de nós, né? E essa comunicação entre as coisas, que me passa essa ideia dessa interconexão, né, com tudo que está ali numa camada subjacente muito mais rica, muito mais primitiva, e agora não estou falando primitivo no sentido pejorativo, primitivo no sentido de primevo, de primeiro, né? De mais antigo, né, que primeia tudo, e que a gente se esqueceu nesse processo dissociativo que foi tão bem sucedido que a gente se dissociou de nós mesmos, né? Muito legal. Isso. Muito legal. Se você me permite, 2 comentários. Primeiro, que me chamou a atenção antes, que me chama a atenção hoje e sempre. Como é bonito esse projeto, esse grande, fantástico videogame criado pelo Profundo. Ele é super complexo. E é fascinante. E a gente está abrindo os olhos agora para ele. Não agora, mas como comunidade, como sociedade, como cultura, e inclusive se permitindo usar outras ferramentas para poder medir, olhar, experimentar uma série de coisas. É muito mais legal do que a gente imaginava. É muito fascinante. E é o profundo, é o não dual, dando um passo para trás, criando a dualidade, e a gente está nesse... E é um cenário para a gente, todas as criaturas suficientes poderem participar. Ponto 1. Segundo, esqueci de falar, não sei se eu falei na nossa conversa, que inclusive está gravada, né? Eu tenho gravado, né? E eu não quis ver para não contaminar. Eu não sei se eu cheguei a te falar na hora, a gente que fez uma fogueira lá, os amigos fizemos uma fogueira, e tanto que no final eu voltei para a fogueira, porque todo mundo já tinha vivenciado a experiência, já estavam mais ou menos normais, e eu voltei. Foi o momento que eu vi todo mundo com cara de monge, eu acho que eu te falei isso, com mestre ascensionado, não? Falei? Acho que eu não lembro isso, não. Essa casa foi muito legal. A gente volta lá, só eu ainda voltei rindo, bababá, ainda estava sob efeito, eles olhavam para mim, cara, ele ainda tá bodeado, babá. Nós 5 ali ao redor da fogueira. Aí eu me lembro que eu olhava para eles, imagina como se fosse todo mundo Gandalf, como se fossem todos os anciões com cabelo comprido, todos eles com olhos assim, fala, cara, o que é isso? Vocês todos são assim, vocês estão me vendo assim também? Eles rindo da minha cara, porque só eu estava sob efeito da substância ainda. Mas foi impressionante, todos eles. Mas o que eu queria falar não era isso. Na fogueira, um dos momentos eu voltei para a fogueira e fiquei olhando, e aí olha que legal, como o ego vem e como o conhecimento vem, e às vezes a gente tem que dar uma refreada. Eu comecei a perguntar, legal, é o momento de eu ver os elementais. Cadê a salamandra do fogo? Cadê os elementais que todo mundo fala que tem, né? E me vinha, a ideia que me veio, o conceito que me veio é, para essa experiência, para o nível que você está, não precisa de elemental. Está tudo aí. Curte. Então, uma hora, meus amigos me seguraram porque eu estava entrando no fogo da fogueira. Eu estava caindo dentro, assim, eu me senti uma mão assim me segurando. Porque eu ia, sabe, viajando. Impressionante. Na mesma coisa na mata. Não, relaxa, entra nela e é como se eu estivesse dentro, eu sou parte disso daqui. Até as passadas, até o vento. Era impressionante a sensação. Impressionante. Legal. Fora dos padrões. E isso acaba colocando a gente de volta nos trilhos, né, da temática aqui, nos questionando muito em relação a esse mal menor, né? O quanto que a gente, lógico que é completamente legítimo, volto a dizer, né? Há legitimidade no veganismo, a gente não está dizendo que não há, mas o quanto pode ser perigoso, né? As motivações que te levam a fazer isso com presunções em relação à simplicidade ou à menor importância de um reino vegetal, que obviamente, né, quem é vegano idolatra, gosta do reino vegetal, etc. Mas essa ideia de não causar dano, o quão assim, infantil, né? Porque acho que é impossível você viver, estar encarnado
sem causar algum impacto, né, no meio ao redor, né? Por mais que você seja cauteloso, algum dano você vai ter que causar, né? Você, por exemplo, se você é acometido por um vírus, vírus nem tanto porque aí é polêmico, né, cara? Mas uma bactéria, por exemplo, Uma bactéria. vai ser lá uma questão de vida ou morte. Você vai ter que matar aquelas bactérias, porque senão, se quiser continuar vivo, né, vai ser um jogo de quem pode mais. Então, você vai acabar matando. Então, assim, é possível você viver sem aniquilar a vida, de alguma forma? Até onde eu consigo ir, não. Né? Parece que não. Uma forma de vida, né, em função... o que me parece ser o lógico, né, da natureza é que é permitido ou é parte do jogo cósmico de que criaturas mais complexas, para sobreviverem, elas sejam obrigadas a sacrificar aí o sacro ofício às menos complexas nessa cadeia alimentar, e faz parte desse jogo, né? Então, sem querer criar polêmica aqui, eu não estou querendo menosprezar os veganos, nem querer dizer que eles não têm as suas importâncias, não tenham a legitimidade que eles merecem, não é nada disso. Mas o quanto que é bom de colocar na balança, esses aspectos são pouco explorados, né? O que você acha desse aspecto? Eu acho que é isso, eu acho que isso é característica de contatos insólitos, tentar ver outras perspectivas que são igualmente legítimas. Tentando sintetizar o que você falou. Na minha opinião, é questão de mal menor, sim. Nos dois sentidos. É mal e é menor. E é legítimo. E acho que tentar fazer o mal menor é uma postura ética e moral que a gente faz. Primeiro ponto. Segundo ponto. Pela maneira como eu vejo hoje, sempre que há uma relação, sempre que há contato de quaisquer criaturas sencientes, há uma transformação nas duas entidades. Há interferência e há prejuízo. Sempre há prejuízo. Mesmo que seja permeado de amor, a gente acaba mais cedo ou mais tarde causando algum dano. Eu acho que o grande sacada que o Profundo mostrou nesse grande videogame é as criaturas que têm maior nível de consciência como nós, entender que o importante é manter o equilíbrio e evitar, por exemplo, a extinção. Todas as criaturas são importantes. Todas, mesmo as mais nojentas, têm uma função. Se estão aqui, tem uma função. Não cabe a nós eliminá-las. Temos que aprender a conviver. É o paradoxo, a gente conversou isso, é o paradoxo do pernilongo. O pernilongo está ali, ele está transmitindo o vírus que vai me deixar doente. Caramba, eu não posso permitir isso. Mas eu não posso também exterminar todos os pernilongos do mundo. Eles criam uma função. Todos eles querem viver. Toda criatura viva quer uma coisa só: continuar vivendo. Nós, como criaturas de nível mais senciente, neste orbe, em Gaia, cabe a nós entender isso e fazer com que isso seja mais equilibrado possível. Mas não há como a gente viver nesse planeta, na minha opinião, sem a gente causar algum tipo de dano. Seja animal, vegetal ou a nós mesmos. E até a Gaia. A nossa vivência em Gaia, 9 bilhões de almas quase em Gaia, causa muito estrago, querendo ou não querendo. E acaba sendo inevitável também, né, a gente lembrar daquela cena emblemática de Avatar, né, quando lá os seres autóctones daquele planeta, eles matam os animais, e aí na sequência de matar, eles vão lá em respeito, colocam a mão sobre o animal abatido e dizem: olha, em respeito à sua alma, ao seu espírito, estou aqui simplesmente para que possa me alimentar de você. Agradeço essa oportunidade, né, de que você me está dando de me alimentar de você. Então, assim, há ali uma matança que parece inevitável, né, pelo menos para aquela tribo, mas, ao mesmo tempo, há um respeito por aquilo. Eu acho que não seria algo muito diferente. Eu acho que o próprio diretor lá, o Cameron, ele deve ter se baseado, talvez, em algumas tradições indígenas para ter depois reformulado aquilo e ter transformado naquela ideia desse respeito. Porque, como eles vivem em contato direto com a natureza, eu acho que esse respeito pela caça, ela deve existir também, embora eu não tenha estudado, tá? Não foi atrás disso, não. Mas me veio essa imagem agora na minha cabeça, quando você estava falando desse respeito, inclusive pelos seres animais, sabendo sobre a inevitabilidade da matança, mas em prol de uma causa, enfim, maior, né? Não. Um exemplo para ilustrar isso, que acho que isso é famoso, parece que todos os povos originários, ou pelo menos aqueles povos originários que hoje, que viviam na época no que hoje são os Estados Unidos, tinham uma relação, por exemplo, com os búfalos
muito bem equilibrada. Eles sabiam exatamente quais tipos de animais podiam ser mortos, não matavam bebês, não matavam fêmeas, etc., e mantinham o equilíbrio. Quando chega o homem branco com rifles e acabam quase exterminando tudo, eles acabaram mostrando, olha, é a interferência de vocês que está desequilibrando todo esse processo aqui. Enquanto eles viveram lá, era razoavelmente harmônico. Com essa ideia, você está me alimentando, o seu espírito vem a mim e eu vou tentar retribuir de alguma maneira, te preservando. Não há como. Parece que no jogo cósmico não há como. Quando há relação, algum tipo de interferência, inclusive, a gente pode até abrir o leque para uma outra conversa um dia, que a famosa ideia do que qualquer tipo de contato extraterrestre ele pode ser imune, ele não interfere de alguma maneira. Dependendo de como a gente analise, ele sempre interfere. A questão é o grau. E às vezes essa intervenção é inevitável, e às vezes ela é danosa. Às vezes ela é danosa, sem intenção. E às vezes com intenção. Às vezes há de se optar pelo mal menor. Exato. O momento que a gente chegou hoje, existem mais bois e vacas do que seres humanos no planeta. Existem mais caprinos no planeta, porcos, frangos do que nós. E isso está fazendo um mal danado à Gaia. Não a nós, a Gaia. Isso precisa mudar, senão a gente vai colapsar. Ao mesmo tempo, a agricultura intensiva também está fazendo mal para a Gaia. Está servindo para nós, ótimo, mas também como ração para os animais, mas está desequilibrado. A diversidade, que é importante, existe por alguma razão, está desequilibrada. O mais interessante, muitos de nós estão conscientes disso. Se a gente está conversando aqui, e a sua audiência altamente qualificada tem consciência disso, Nossa. está nas altas esferas. O que a gente não está conseguindo mudar, o nosso processo de mudança, eu acredito que está acontecendo, mas é muito lento, perto da premência da necessidade. Mas, para não fugir muito do assunto, eu acho que o resumo é lícito e é válido o movimento vegano, vegetariano, que não é de agora, não é um modismo, é lícito. Ele tem um aspecto espiritual, consciencial por trás, mas ele pode ser visto por outras perspectivas, como nesse aspecto, e acho que sintetizando na frase do Alan Watts. A cenoura grita sim, grita baixo, eu não estou ouvindo, mas ela grita sim. Mas talvez a gente tenha mais cenoura, a gente possa continuar cultivando outras cenouras e continuar, não eliminando todas elas, mas a nossa relação causa dano, sim. Causa dano, sim. Exato. Cara, assim, poxa, essa questão da comunicação ainda me fascina, né? O quão legal é, por exemplo, aquele exemplo daquele psiquiatra brasileiro, cara, que ele menciona sobre aquelas contas que ele fez. Você lembra? Acho que foi você que passou um vídeo dele, inclusive, um brasileiro, se não me engano, é um psiquiatra cearense, que ele menciona que fez umas contas lá, umas estatísticas que seria praticamente impossível você de forma aleatória no meio de uma floresta, conseguir pegar uma planta e um cipó, né, juntar os dois de maneira equilibrada, que um tivesse uma substância que neutralizasse a outra e pudesse, a partir daí, gerar o efeito que gera, que é justamente a ayahuasca. Então, que ele fez uns cálculos lá que seria impossível isso acontecer ao acaso. Né? E aí faz lembrar justamente sobre essas alegações, né, dos pajés, os xamãs, de que, na verdade, foram as plantas que conversaram com eles e passaram as suas propriedades, sejam elas ritualísticas ou de cura, para que aí, então, eles pudessem fazer essas combinações e pudessem aplicar, a partir daí, utilizar essas plantas. Né? O que você me diria, então, tendo isso em perspectiva, em relação à sua própria experiência? Você antevê que isso é algo possível pela sua própria experiência, pelo que você mesmo passou? Eu acho que sim. Antes, só para a gente... Acho que era Dr. Braulio. Não esqueço. Eu acho que é esse aí mesmo. Isso, que eu te passei. Muito legal. E acho que era Ceará ou Rio Grande do Norte. Depois a gente pode pesquisar aí atrás. Genial ele. Eu acho que é por aí. Essa ideia de que, quando a gente lê lá o Paul Stamets, como é que a gente lê o McKenna, que começaram a lidar com esse tipo de coisa, Terence McKenna, era as plantas conversando. É de lá para cá.
totalmente ao contrário do que a gente achava. O que eu achava? E eu acho que todo mundo achava. Empírico, eu testo um dia, deu certo, mas o empirismo não ia levar. O número de variedades de planta é gigantesco, não ia dar certo. É o contrário. Era o contrário. E eu andei a América do Sul quase toda. Em todo lugar, a ideia era a mesma. Algumas pessoas da comunidade tinham essa capacidade de entrar em contato e saber exatamente quais eram as plantas para qual tipo de atividade. Aqui, quando eu fui em Angola, a mesma coisa. Na Etiópia, a ideia de que vinha... A Etiópia é um dos maiores produtores de cafés refinados do mundo. Eles mesmos diziam, a planta café conversava conosco e foi ela que nos orientou a, inclusive, aquela ideia de que depois de digerida por uma cabra e através da defecção do grão nos dejetos, ele fica com qualidade melhor. Não foi por acaso, foi uma comunicação, uma mensagem do próprio vegetal com eles. Isso está espalhado no mundo inteiro. E pelo que eu tive lá agora, pela experiência que eu tive lá, agora não, acho que faz quase um ano, quase 2 anos, comunicar-se é uma atividade das criaturas sencientes. A gente, seres humanos, criamos, graças à nossa capacidade de laringe-faringe, do próprio aparato que a gente tem, conseguimos criar palavras e conseguimos comunicar por palavras e linguagens. Genial! Os animais se comunicam de outra maneira, as plantas se comunicam de outra maneira e, de novo, já que a gente está num grau de consciência maior, nível de consciência maior, tudo indica que a gente teria a condição de poder entrar em contato com esses outros reinos também. Talvez não seja, talvez não. A experiência tem mostrado que não é tão límpido quanto é esse tipo de comunicação agora. Quando eu uso a palavra límpido, eu dou muito pouca margem de você entender a coisa errada, porque você quem está ouvindo aqui. Mas conceitos mais amplos, e quando não vem com palavras, o espectro de possibilidades de desinformação é maior. Mas pelo que eu vi lá, claro, usando uma substância externa a mim, foi capaz de ter sensações claras, nítidas e cristalinas. Havia uma relação ali estabelecida. Clara. E, inclusive, de inteligência, você sentia que havia uma inteligência ali, embora não fosse humana? Isso que me chocou depois. Quando a planta diz para mim, sinta o que é isso, qual que me vem na cabeça depois? Olha, elas já passaram por isso, ela sabe o que isso significa, sabe que a gente tem isso em comum e sabe que os da minha espécie causam isso. Isso que depois me chocou depois. Não é um gato, um felino que vai lá cortar a árvore, que vai botar fogo na árvore. Somos nós. A ideia que me veio depois, não na hora. Claramente, são vocês que fazem isso. E nós convivemos com vocês que fazem isso. Bom, chocante é isso, né, cara? Porque até então, para a gente, inteligente somos nós. Né? E como isso é um soco bem dado no meio da cara, né, cara? De novo, e outra coisa que me veio depois também, acidentes acontecem, árvores apodrecem e caem, então morrem naturalmente, fogos na floresta regulares, feitos por raios da natureza, é normal, faz parte da regeneração. Isso é do jogo cósmico, tá no código-fonte do profundo. A nossa entrada, o nosso nível de consciência, tentando explotar, não explorar, explotar o ambiente e a natureza, é que desequilibra toda essa jogada. E, ao contrário do que a gente pensava, parece que eles sentem muito, e gritam muito. É que a gente não está ouvindo. A gente não ouve nem a nós mesmos, né, cara? O que dirá de ouvir nós mesmos, que eu falo que as nossas porções que se encontram para além do ego, para além da porção racional, né? Setores inconscientes de nossa totalidade. Então, quiçá a consciência que advém de outros reinos, né, cara? Então, a gente tem muito que aprender ainda nessa nossa jornada aqui nesse planeta, se a gente não se matar até isso acontecer, né, cara? E é fantástico quando a gente vai fundo, né? Agora que me ocorreu, você mencionou das bactérias, por exemplo, só para terminar. A gente vive com 30 bilhões dentro do nosso
intestino. Sistema digestivo, intestino, e sem ela, se houver um desequilíbrio ali, miau, adoecemos. Tem essa também. Ó, quase aí cravando 1 minuto, né, cara? Acho que deu, né? Cara, foi um papo fascinante, um pouquinho diferente, porque a gente abriu espaço para você contar a sua experiência, mas acho que ela caiu como uma luva, foi importante para a gente enfatizar aquilo que a gente queria dizer. Então, queria agradecer aqui, em primeiro lugar, o nosso amigo Caio Graco, que é o nosso seguidor aí do canal, ele que deu a ideia, não sei se ficou contente, né, não sei se ele vai gostar aqui desse resultado, mas foi o que a gente conseguiu. E agradeço a você também por mais uma participação incrível, impecável e generosa, né? Revelando para todos aqui a sua experiência com a psilocibina. E até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Boa, Roberto. Legal. Até mais. Te cuida, hein? Eu também. Tchau, tchau. Tchau.